de sua longa jornada pelo mundo. Era caída a noite quando veio a prostrar-se a seus pés um vagabundo. Era caída a noite quando veio a prostrar-se a seus pés um vagabundo. Pobre mendigo, que desprezado és. Dize o que queres de mim que eu te faça. Que tu sejas compassivo a minha ferida e que tires de meu corpo toda a chaga. Que tu sejas compassivo a minha ferida e que tires de meu corpo toda a chaga. Tem piedade de minha vida miserável, tu que levas o bem pelo caminho. Vem tocar-me com tua mão admirável, convertendo em belas rosas meus espinhos. Vem tocar-me com tua mão admirável, convertendo em belas rosas meus espinhos. Pobre mendigo, que desprezado és. Dize o que queres de mim que eu te faça. Que tu sejas compassivo a minha ferida e que tires de meu corpo toda a chaga. Que tu sejas compassivo a minha ferida e que tires de meu corpo toda a chaga. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui outra vez, né? Segunda passada, tinha uma viagem para fazer para a Serra e não pude estar aqui com os irmãos, mas graças a Deus que essa segunda que Deus providenciou, a gente pudesse estar aqui de novo, dar um seguimento aqui aos nossos estudos da palavra, né? Costumeiro, toda segunda-feira. Está entrando aqui já nossos irmãos, né? Irmão Wesley, irmã Tainã, irmão Daniel Borges, irmão Floriano com a família, irmã Juessi, irmã Marilene, irmão João Luiz, a irmã Elide Souza, Mato Grosso, nosso irmão Dilca. Seria que os irmãos nos informassem aqui antes de nós iniciarmos? Irmão Eduardo, Deus abençoe, irmão Eduardo. Se está bom aqui o som, se vocês estão me ouvindo bem, vocês conseguem ouvir bem, os irmãos só notificam a nós aqui, para nós darmos o princípio aqui da... A minha irmã Tainá que está confirmando, o áudio está bom. Está muito bom então, né? Amém. Então que Deus possa abençoar todos os nossos irmãos que estão conosco aqui pelo YouTube. Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão conosco aqui também pelo
Facebook. E para os irmãos, e eu me sinto honrado, né? Assim, pela graça que Deus tem nos dado, a gente poder ter esse pequeno trabalho aqui em prol do reino de Deus, poder servir de ajuda para os filhos e as filhas de Deus que nesse momento estão nos assistindo, né? Eu comentei esses dias com alguns irmãos que até um tempo atrás eu tinha um pouco de dificuldade falar, pregar direcionado ao celular, né? Mas depois a gente passa a acostumar também, saber que do outro lado do aparelho tem pessoas que estão assistindo e estão sendo abençoadas. Então não estou me dirigindo aqui ao celular, né? Estou me dirigindo aqui a filhos e filhas de Deus que estão nesse momento de conexão conosco, a aprender do Senhor através da sua palavra, e assim, através do aprendizado da palavra, ter o crescimento, né, necessário que nós precisamos, nosso amadurecimento espiritual e nossa preparação para o arrebatamento. Então, aproveitar que os irmãos já estão entrando aqui, né, bastante irmãos estão aqui conosco, também a irmã Luciné acabou de entrar aqui, irmã Ironita, irmã Rosângela ali de Alvorada, irmã Ironita, irmã Ivone aqui do Sombrio, irmã Ivone ali de Torres também está conosco. Nós vamos fazer oração, vamos ler a escritura aqui de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Então vamos orar primeiro. Senhor Jesus, obrigado por mais essa noite que o Senhor tem nos dado, mais esse momento de podermos estar aqui. Eu do lado de cá dos aparelhos, os teus filhos do outro lado, e crendo que o mesmo Espírito Santo que está aqui para me dar a inspiração do alto, e é o mesmo Espírito Santo que está do outro lado, para abrir o entendimento dos teus filhos, eles compreender tudo que vai ser dito aqui nessa noite. Então eu te peço a sua ajuda ao meu favor, Senhor, me capacite para esse momento, e peço a tua ajuda para os teus filhos, para que eles possam também compreender a tua palavra. Todos nós juntos, Senhor, possamos em uma harmonia, uma unidade de fé, possamos ter aqui esse bom momento de companheirismo, que isso nos traz santidade. Abençoa a leitura da sua palavra e fale conosco de uma forma especial, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nossa leitura de hoje está em 1 Timóteo, capítulo 1, e versículo 17, que diz assim, vou ler somente esse versículo aqui, depois tem outros versículos também para ler. O versículo 17 diz assim, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja a honra, a glória, para todo o sempre. Amém. Então, eu vou entrar aqui num texto aqui, ou vou falar de um assunto aqui, eu sei que não é um assunto tão simples, tão fácil de ser abordado, mas como eu tinha comentado com os irmãos, né, que eu ia responder as perguntas, né, que os irmãos fizeram, então eu quero aqui começar com a pergunta que o irmão Wesley nos fez no último programa. Eu vou ler aqui a pergunta do irmão Wesley e eu vou dar o ponto de partida aqui da pergunta do nosso irmão para nós darmos o segmento aqui do que Deus tem para nós. Só vou encontrar aqui, irmãos, aqui a chamada do irmão Wesley. Ver se eu encontro melhor aqui escrevendo. É só aqui achar aqui, irmão Wesley. E achei. A pergunta que o irmão Wesley fez foi, nós estávamos falando um pouquinho sobre Deus em Morphe, que eu creio que tem sido nosso tema. Deus tem nos levado a esse assunto de Deus em Morphe, para que outros assuntos de Apocalipse fiquem claros para nós. Então nós iniciamos falando sobre Deus em Morphe, e é claro que um assunto vai levando ao outro, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é eterna, não se esgota, né? Então, você entra num assunto, você responde uma pergunta,
Pela resposta surge mais 2 perguntas, você responde aquelas 2 perguntas, vai surgir mais 4 daquelas 2, e assim entra a eternidade adentro, né? A palavra de Deus, ela é inesgotável, né? Ela sempre vai abrindo porta para mais e mais e mais e mais, e quando tivermos tempo aqui, sempre teremos algo, de novo, nos mesmos parágrafos, nas mesmas escrituras que nós estamos acostumados a ler. Então, Moisés perguntou assim: no fim de tudo, quando tudo tiver terminado e estivermos em um corpo glorificado, Deus se fará visível aos nossos olhos, ou ele sempre irá se mostrar através do Espírito Santo? Mesmo depois de estarmos na glória? Ou Deus Criador só se vê através do Espírito Santo? E só poderíamos vê-lo visivelmente quando estivermos preparados para isto. E hoje só podemos senti-lo. Ou Deus Criador sempre será invisível ou visível através do Espírito Santo? Essa aqui foi a primeira pergunta que o irmão Wesley fez. E tem uma outra pergunta também que me foi feita, e eu não sei se eu vou dar conta de entrar na segunda pergunta que me fizeram. Então eu vou começar aqui pela pergunta do irmão Wesley, e se sobrar tempo aqui, então nós vamos tentar entrar um pouquinho na segunda pergunta. Eu prefiro demorar mais aqui nessa primeira pergunta e os irmãos compreender o que eu vou falar do que falar muito rápido para tentar responder a outra e acabar não dando conta aqui de falar com clareza, né? A intenção é que os irmãos compreendam, né? Nós não temos pressa. Eu creio que a obra de Deus, a corrida do Senhor, é sempre uma corrida com paciência. Então não vamos fazer nada correndo. Então eu vou colocar aqui meu relógio do tempo, para nós não passarmos de 1 hora. E vamos aqui, então, darmos ponto de partida. Eu para iniciar aqui essa live de hoje, me veio uma inspiração para me ler. Vou ler aqui dois parágrafos com os irmãos aqui, da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, e depois vou voltar aqui nessa mensagem nova, que tem alguma coisa aqui também relacionada ao assunto, nessa mensagem. Eu vou começar aqui com o parágrafo 233. Talvez se os irmãos estiverem lendo no Busca, talvez o parágrafo seja diferente, porque no Busca é a tradução de Goiânia, então os parágrafos são diferentes. Esse parágrafo aqui, 233, é da Voz de Deus. Então, os irmãos estão anotando, você anote que é da Voz de Deus. E hoje, meditando aqui a palavra para poder falar para os irmãos, me veio aqui uma inspiração. Diz assim: olha, Cristo em você o faz o centro da vida da revelação, vê? A vida de Cristo em você o faz o centro da revelação. Cristo na Bíblia faz a Bíblia a revelação completa de Cristo. Cristo em você o faz a revelação completa da coisa toda. Veja o que Deus está tentando fazer. Claro que aqui quem conhece a mensagem sabe que o profeta, quando pregou a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, aqui ele está falando a respeito do mistério tríplice, né, de Deus, né? Tudo que Deus era se esvaziou-se em Cristo, tudo que Cristo era se esvaziou-se na sua igreja, né? Esse tríplice propósito, Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado, né? Deus condescendendo para chegar até o homem, desejando estar junto com nós, ter companheirismo conosco, né? Esse foi o desejo de Deus, estar entre o seu povo. Então a gente tem que preparar um caminho através da criação, Logos que sai de Deus, Jesus Cristo, a redenção, enfim, para estar aqui conosco, ter a primazia no meio do seu povo. É disso que o profeta está falando. Mas aqui o ponto que eu quero mostrar para os irmãos, 234, essa é a parte que eu quero chamar a atenção, num sentido aqui. O profeta diz assim: o que é o novo nascimento então? Ele faz a pergunta: o que é o novo nascimento então? Você diria, bem, o que é o novo nascimento? O profeta disse: é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Então, aqui é um ponto de partida, né? Nós entramos no assunto aqui, quero que os irmãos pensem bem nisso. E eu sei que nós estamos acostumados a
a termos os nossos avivamentos. E não estou contra isso. A igreja se avivar, né, em algo que Deus mostra, que Deus revela, que Deus traz. Né? Não estou contra isso, não estou em desacordo com isso. Mas eu quero que os irmãos notem o seguinte, que às vezes nós ficamos tão presos ao coletivo, e porque talvez a nossa congregação, o nosso grupo de companheirismo estão avivados através de algo que Deus tem trazido, algum avivamento que vem da parte da palavra, que só por fazermos parte do grupo, do companheirismo, daquele movimento, que nós estamos dentro desse avivamento ou que nós recebemos a revelação. Na verdade, o novo nascimento é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente, é algo bem individual, é uma coisa de cada um. Né? Então, assim, quando se trata de nós nos alimentarmos com águia, Deus nos reúne, todos nós nos alimentamos junto. Quando Deus quer trazer santidade entre o povo, então, o companheirismo entre os irmãos produz santidade, diz o profeta, né? O companheirismo entre os irmãos traz santidade. Mas quando se trata-se de um novo nascimento, de uma experiência, eu quero que os irmãos sempre coloquem isso no coração, no seu entendimento. A tua experiência do novo nascimento, a tua experiência, como eu falei no culto com Deus, a tua experiência, eu vou usar essa expressão, eu sei que talvez alguns não concordem com essa expressão, né? A tua experiência pentecostal, o profeta diz que nós somos verdadeiros pentecostais, de Atos capítulo 2, né? A tua experiência pentecostal, a tua experiência do novo nascimento, ela é individualmente, é apenas você e Deus. E isso é quando você recebe a revelação de Jesus Cristo. Agora tá, por que, pastor, que você está dizendo isso? Porque o assunto que nós vamos entrar aqui na pergunta do irmão Wesley vai estar direcionado à questão a revelação de Jesus Cristo, né? A respeito da sua deidade suprema. O profeta diz que é a primeira revelação, o primeiro ponto, né? É o ponto de partida. E talvez, claro, alguém pode dizer, pastor, mas é tão rudimentar, mas às vezes, por não compreendermos algumas coisas rudimentar, é a questão que a gente não consegue ver depois lá na frente, né, se nós sentarmos aqui também, pular alguns degraus, lá na frente a gente não consegue também compreender o que estamos tentando mostrar para os irmãos, Deus em Morfe, quando se trata de Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 7, enfim, quando nós entramos nesse assunto, às vezes fica difícil a compreensão das pessoas compreender o que nós estamos falando, se a gente não compreender exatamente como que esse Deus em Morfe se manifesta, como essas coisas são para nós, né? Então aqui eu quero, respondendo a pergunta do irmão, a pergunta do irmão é simples, né? Ele quer saber, como eu falei a respeito, que a primeira forma visível de Deus, foi o que eu estava falando semana passada, ou a semana retrasada, que a primeira forma visível de Deus era o Logos, seu de Deus, li para os irmãos, todos são testemunhas. Essa forma visível, Logos, a teofania, é o Espírito Santo. Foi a primeira forma visível, porém de uma forma espiritual, que Deus se manifestou, foi essa forma. E a pergunta que o irmão fez, vai ser sempre assim que nós vamos ver a Deus? Vai chegar o tempo que nós vamos ver Deus como Ele é, naquela forma lá do princípio? Como é que vai ser lá no final, quando tudo acabar, como é que nós vamos ver a Deus? Esse é o fundamento da pergunta que o nosso irmão fez. Então, eu vou começar aqui com a mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis. O profeta disse assim, perguntas e respostas sobre Gênesis. No parágrafo 11, ele diz assim, tem um famoso quadro em minha mente agora. Se você puder ter uma pequena viagem comigo. Creio que já tenho falado sobre isso antes, mas quero trazê-los ao lugar onde vocês estejam certos de vê-lo.
Agora vamos ter uma pequena viagem e vamos voltar ao princípio por alguns instantes. Agora o profeta começa a fazer uma viagem, retrocedendo, indo para trás, né? Viajando de volta, porque ele quer mostrar algo, o quadro que ele tem na sua mente. Agora, não pense no calor que está fazendo, no nosso caso aqui no sul, né? Não pense no frio que está fazendo hoje, né? Mantenha-se em nossas mentes no que vamos falar, vamos pensar. Vamos voltar a 100 milhões de anos antes que houvesse uma estrela, lua ou coisa alguma no mundo. Agora, houve um tempo quando não havia nada aqui, tudo era eternidade. E toda essa eternidade era Deus, e ele estava ali no princípio. Então não havia uma célula, não havia uma molécula, não havia um átomo, não havia nada, né? E dentro desse nada, tudo, todo o espaço, tudo onde se ia, viajando bilhões de anos-luz para qualquer direção, tudo isso era Deus, né? Ele diz assim, agora, aproximando-nos aqui à beira desse corrimão, olhamos e vejamos essas coisas acontecer. Agora o profeta está, né, nesse corrimão da eternidade, olhando para ver os acontecimentos. Daí ele cita a escritura aqui que eu citei na semana passada. Agora, nenhum homem jamais viu o Pai. Nenhum homem pode ver a Deus na forma corporal. Porque Deus não está em forma corporal. Deus é um espírito, vê? Deus que abrangia todo o espaço, né? E Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João capítulo 1, eu creio que está no versículo 18, né? Vocês lembram que alguns conhecem aqui o famoso apóstolo dos pés sangrentos. O apóstolo dos pés sangrentos dá o testemunho, ele foi arrebatado ao céu e chegou no céu, então ele viu um trono, o Senhor Jesus Cristo sentado no trono, e ele pensou na sua mente assim, tá, aqui eu estou vendo a Jesus, e onde é que está Deus? Quando ele pensou nisso, como ele estava naquela dimensão, naquele sobrenatural, tipo Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, é claro que já não é mais a mentalidade humana funcionando, né? Através do sobrenatural já é a mente de Cristo operando. Na mesma hora ele compreendeu assim, se eu estou vendo a Jesus, eu estou vendo a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo é a imagem expressa do Deus invisível, né? Então, é bíblico, né? São João, capítulo 1, versículo 18, né? Ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez o conhecer, né? Esse agora, note, não havia nada, somente espaço. Não havia luz nem trevas, eu não consigo imaginar um espaço sem luz e sem trevas. É sobrenatural, né? Não tem como a gente explicar isso. Né? Mas o profeta diz aqui que não tinha luz, porque a luz foi criada, e depois Deus fez separação de luz e trevas, né? Então você sabe que paradoxo é esse, mas não era luz e nem trevas, porque luz são partículas, né? Então não tinha partículas, e como trevas também cientificamente não existe, seria a ausência de luz, como não tinha luz, então não tem como explicar isso, né? Ele disse assim, não havia luz e nem trevas, nada, simplesmente aparecer era nada. Mas ali estava um grande ser sobrenatural, Jeová Deus, o qual cobria todo o espaço, todos os lugares, o tempo todo. Ele era de eternidade a eternidade. Então, se a pessoa viajasse eternamente, em qualquer direção que fosse, sempre continuaria aquilo sendo Deus, toda essa fonte, né, o grande Espírito, né? Ele é o princípio da criação, este é Deus. Não podia ver nada, nem ouvir nada, nem sequer o movimento de um átomo no ar, nada, nem ar, nada, todavia, Deus estava lá. Este era Deus. Agora vamos observar por alguns minutos, e depois de um tempo, ninguém jamais ouviu. Este agora, este é o Pai, é Deus, o Pai. Então, esse aqui é o ponto de partida. Esse Deus, dessa forma aqui que eu estou lendo, o profeta aqui está descrevendo.
Esse aqui jamais, não tem como ver esse Deus dessa forma, né? Não tem como ver ele assim, né? Impossível. Tem uma escritura que diz que se alguém visse dessa forma, morreria, né? Ah, mas Moisés viu, o Isaías viu. Nós sabemos que nós vimos ele em morfe, né? Eles viram Deus em outra forma, não nessa forma aqui que eu estou lendo. Biblicamente, essa forma, jamais alguém viu a ele, né? No parágrafo 13. Note, então, após um tempo, eu começo a ver uma pequena e sagrada luz começando a se mover. Um pequeno halo, algo. Você somente poderia ver isto pelos olhos espiritual, como eu disse. É a primeira forma visível, mas não a forma visível física. Uma forma visível que se podia ver espiritualmente. Né? Então, não, a nossa forma física não era matéria, né? Era uma forma visível, porém espiritual. Né? O profeta disse, visto isso pelos olhos espirituais, enquanto estamos olhando toda a igreja agora, estamos parados junto ao enorme corrimão, observando o que Deus está fazendo. Entraremos a essa pergunta aqui, e vocês verão como ele a declara. Agora, não há ninguém que tenha visto a Deus. E a próxima coisa que começamos a ver, olhando pelos olhos sobrenatural, não com natural, sobrenatural, é uma pequena branca luz formando-se ali. O que é isto? Isso foi chamado pelos leitores da Bíblia de logos, que a palavra logos significa palavra, né? Ou na tradução ficou como verbo. O profeta também falou ou ungido, ou a unção, ou, como eu ia dizendo, a parte de Deus que começa a se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter algum tipo de ideia do que era isto. Isto era uma pequena luz movendo-se. Era a palavra de Deus. Agora Deus, ele mesmo deu a luz a este filho, o qual era antes mesmo que houvesse um ato. Quer dizer, antes que houvesse ar para fazer um ato. Este foi. Vê? Jesus disse, glorifica-me com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Eu creio que aqui, nessa leitura aqui, para nós fica bem claro, se alguém ainda tinha dúvida, de que naquela forma que Deus era no princípio, ninguém jamais viu a ele, e creio, para mim, diante do que eu posso compreender, que ninguém jamais verá Deus daquela forma. Então, Deus teve um propósito de vir condescendendo para que ele pudesse se aproximar de nós, para que a gente pudesse ver a ele, nesse caso, de uma forma sobrenatural, mas que ele pudesse ser visto. Então, ele teve que tomar uma forma daquela maneira lá do princípio. Jamais alguém poderia ver a Deus. Então, ponto de partida aqui, nós temos mais aqui com ponto de partida. A primeira coisa que temos aqui é tudo, toda eternidade, todo espaço. Se viajasse para qualquer direção, eternamente viajando. Eternidade, entrasse eternidade, 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 tudo aquilo continuaria sendo o grande Espírito de Deus, ocupando todo o espaço, toda a eternidade. E claro que eu não consigo, impossível qualquer homem tentar explicar isso com palavras, né? Então, ele não tinha uma forma corpórea. Por que ele tinha uma forma corpórea? Porque esse grande Espírito cobria tudo, né? E fica difícil imaginar uma forma corpórea para um ser tão grande, tão enorme, que toda a eternidade, né? O profeta disse que isso era misterioso demais. Até aqui na mensagem, voltando aqui, Cristo é mistério de Deus revelado, o profeta, ele até coloca isso para nós aqui de uma forma, assim, para a gente compreender, aqui no 140, 141, 142, da mensagem Cristo é mistério de Deus revelado, 140, 151, 152, e assim, ó, note, Deus tem tido um tríplice propósito neste grande mistério secreto. Deus, em seu grande mistério secreto, que ele tinha antes que o mundo começasse. Ele tem um tríplice propósito nele. E agora, no que nós desejamos basear nesta manhã?
é o que é esse tríplice propósito, vê? Agora eu creio pela ajuda de Deus que está presente. Ele mostrou a nós. Agora, se ele tinha esse tríplice propósito, nós queremos descobrir o que é esse tríplice propósito. Profeta, a primeira coisa foi que Deus desejou se revelar às pessoas. Ele não a poderia fazer como o grande Deus Jeová que cobria todo o espaço e tempo e eternidade. Ele não poderia. Ele é grande demais para alguma vez ser revelado às pessoas, porque seria demais de misterioso, né? O profeta mostra que para que o mistério de Deus pudesse ser revelado para nós, é claro que através desses tríplice propósito, ele tinha que vir condescendendo para chegar até nós, porque realmente seria impossível daquela forma. O profeta diz aqui na mensagem que esse mistério se revelado seria demais misterioso, não teria como se revelar daquela forma para nós. Olha, irmãos, a gente sabe como é a grandeza de Deus. A gente estava paradinho aqui, e eu preciso falar, né, sobre essa grandeza de Deus. Vocês lembram que quando o povo desejou, nem queriam ver a Deus, né, e desejaram ver a voz de Deus. Nós queremos ouvir a voz de Deus, Moisés, nós queremos que Deus fale conosco. Tá bom, então se consagre, né, limpe as suas vestes, se purifiquem, não se achegue a seu monte, Deus vai descer no monte, ninguém toca no monte, e Deus vai falar com vocês. Bom, quando Deus começa a falar, Deus começa a descer no monte, vou dizer, não ele mesmo daquela forma, a sua glória começa a descer no monte, o monte começa a fumegar, e começa a haver relâmpagos e trovões, e a terra começa a tremer, e é claro que o povo sentiu que estavam perecendo e estavam morrendo. Disseram, ó Moisés, para, né? Fala tu aí com Deus, depois fala conosco, porque nós não suportamos ouvir a voz de Deus, né? Dessa forma, eu não consigo ter contato com ele dessa forma, né? Então, claro que Deus sabia que para Deus se aproximar do homem jamais poderia ser daquela forma. Por isso que tem que ser um Deus condescendendo, um Deus descendo, se aproximando de nós, né? Então, graças a Deus, a partir daquele momento, Deus tem uma forma de trabalhar conosco, né? Um padrão, vou dizer assim, então, através de um profeta sempre. Então, Deus fala com Moisés, e logo Moisés fala com o povo, né? Então, agora Deus tem, vou dizer assim, tipo um intermediário para poder falar com o povo, para que o povo possa ouvir a voz de Deus através de um profeta, porque o povo não teria essa condição de ouvir realmente a voz de Deus. Por isso que o profeta disse, isso seria algo misterioso demais, não teríamos realmente condição de ter uma aproximação desse Deus, né? Esse grande Deus, né? Grande demais para ser visto dessa forma. Não teríamos como nós ver. Eu vou dar um exemplo assim bem corriqueiro que está muito distante disso. Você imagina, você pega um elefante, um animal enorme, né? Talvez um dos maiores que tem. Você pega uma pequena formiga, coloca lá a formiga lá na barriga do elefante. E a formiga olha, tudo que ela pode ver é uma imagem acinzentada. Ela nunca vai conseguir ver a forma de todo o elefante na posição que ela está. Seria impossível, né? Só mais ou menos para os irmãos entender como que seria isso, né? Bom, então, o que Deus faz? Deus começa esse plano, aí eu até aconselho os irmãos, né? Eu já aconselhei bastante irmãos aqui no tabernáculo em Araranguá. Não sei se todos ouvem, né? Se todos acatam o conselho, mas eu digo para os irmãos, se tem uma mensagem que as pessoas que querem compreender o mistério da deidade de Jesus Cristo e não se confundir nesse assunto, deveriam ler a mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado com calma, com paciência. Não tentem ler tudo num dia, vão lendo aos poucos, vão orando, lê, volta de novo, lê de novo, pega a caneta, anota, escreve, né? Aqui o profeta mostra todo o plano se desenrolando nesse tríplice propósito de Deus, embora é um mistério muito grande, mas o profeta tinha uma habilidade de simplificar, deixar o assunto simples. Ele diz que até uma criança de 12 anos poderia compreender a sua pregação, né? Essa habilidade de simplificar o assunto. Então, Deus teve que, para começar esse plano, Deus condescendendo, então ele começa
a formar um plano nesse corredor da eternidade, nesse corrimão da eternidade, né? O profeta diz, agora estamos aqui, a igreja estamos olhando para esse corrimão da eternidade, e aqui nós estamos vendo esse corrimão, o que está acontecendo, né? Está se projetando. E aí, nesse corrimão da eternidade, quando o profeta está observando, pelos olhos da fé, ele conta para nós o que acontece. Aí eu volto aqui na mensagem de Hebreus, capítulo 1, na primeira parte, né? Capítulo 1, a primeira parte, nos parágrafos 128, 129 e 130, o profeta aqui nos dá uma explicação maravilhosa aqui sobre esse assunto. Ele diz assim, ó, o 128, 129, 130. Então, o primeiro ponto aqui, nós tivemos esse Deus que ocupa todo o espaço, que não podia ser visto. Nunca jamais esse Deus vai ser visto. 128. Agora, quando essa grande luz se apagou, ou grandes raios do Espírito, amor, paz, isso é tudo que havia. Não havia sofrimento, não havia nenhum ódio, nenhuma malícia. Isso não poderia vir desta fonte. Aquilo era Jeová. Era o Deus Jeová. Agora, como os teólogos chamam isto? Uma teofania. Saiu daquilo, o qual foi chamado nas escrituras de Logos. Logos é a palavra, o verbo, ou também pode ser rema, palavra expressa, né? Logos, que saiu de Deus. E profeta, é difícil explicar, realmente. Se é difícil profeta, imagina para nós, né? Isso é difícil explicar. Mas isto era uma parte de Deus. Aqui também tem um problema. Tem uma outra mensagem do profeta dizendo, não é como arrancar o meu braço fora, não é assim, uma parte como se tirasse meu braço. Eu vou usar uma outra expressão que o profeta usou numa outra mensagem, que como é que é a palavra que ele usou? Ele usou uma extensão de Deus. Deus se estendendo. É uma extensão. Aqui não tira uma parte de Deus, não separa Deus em duas partes. É uma extensão, Deus se estendendo. O pastor tenta explicar isso de uma forma mais simples. Por exemplo, o Espírito Santo está aqui, nesse momento, me dando a inspiração da palavra, e esse mesmo Espírito Santo se estendeu até vocês, está aí abrindo entendimento de vocês. Se nesse momento tem onde está o povo de Deus, lá nos Estados Unidos, lá na China, esse Espírito Santo está se estendendo a todos, uma extensão de Deus. Como eu falei no outro culto também, quando Eliseu disse para Elias, meu espírito foi contigo, isso não tornou Eliseu duas pessoas. A gente sabe que isso acontece dimensional, não que exatamente o espírito de Eliseu se separa de Eliseu, mas dentro da dimensão, o espírito de Eliseu podia estar onde estava Geazi e ver o que Geazi estava fazendo, né? Então o profeta diz assim, né? É difícil explicar, mas isso era uma parte de Deus. Agora, aqui está o que aconteceu. Desculpe, eu simplesmente entrei nisto. Isso simplesmente me leva bem aonde eu amo isto. O profeta gostava desse assunto, vê? O Logos e esta grande fonte de espírito, o qual não tinha nenhum princípio, nenhum fim, esse grande espírito começou a formar na criação. E o Logos que saiu disto era o Filho de Deus. Agora eu quero que os irmãos aqui, eu vou tentar aqui, a irmã Odil que fez uma pergunta aqui, eu já vou dar uma olhadinha aqui, irmã, nessa mensagem aqui. Eu quero só conectar algo aqui para os irmãos aqui, quero que os irmãos compreendam essa parte, que aqui talvez onde acontece toda a confusão. O Logos que saiu disto era o Filho de Deus. Eu acho que nessa parte, né, que nossos irmãos da deidade pegaram, viu Deus e seu Filho, o Filho de Deus. Mas eu quero que os irmãos vão lembrar da lição passada, compreender por que o profeta usa essa expressão, o Filho de Deus. Né? Porque, para começar, nem era o Senhor Jesus Cristo o homem, porque o Senhor Jesus Cristo o homem foi gerado há 2000 anos atrás. Não se tratava do tabernáculo do corpo, né? Como não, aquele lá era o Filho de Deus, mas aqui tá falando lá no princípio, era o Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha. Isto era uma teofania.
que significa um corpo. E era como o corpo de um homem, a anatomia, né? Moisés viu quando passou pela rocha, ele olhou para aquilo e disse, aquilo se parecia com um homem de costa. Claro que ele não estava vendo o grande espírito, que não tinha como aquele grande espírito estar na forma de um homem, né? Então, Moisés viu sua teofania, né? Aquele é o mesmo tipo de corpo que recebemos quando morremos aqui. Se esse tabernáculo terreno for desfeito, nós já temos um nos esperando. Aquilo era isto. E aquela teofania era o Filho de Deus. Aquele Filho, aquele logo se fez carne porque fomos colocados na carne. E a teofania, o logo se fez carne aqui no nosso meio. E isso não foi nada mais a não ser o lugar de habitação para toda aquela fonte habitar. Então, o que acontece? Vamos lá. Temos todo o espaço que era Deus, toda essa fonte de espaço que era Deus, Deus forma um corpo espiritual, uma teofania, para que toda aquela fonte de luz pudesse habitar nessa teofania. Então, a partir desse momento, Deus começa a trabalhar, não mais daquela forma lá do princípio, mas Deus começa a trabalhar através dessa teofania que se chamou-se o Filho de Deus. Agora, depois eu vou ler aqui para os irmãos, agora isso aqui eu quero que vocês compreendam. Quando se fala de Filho de Deus, não está falando de uma filiação de, como é que eu vou dizer, no sentido de Deus ter tido um filho, tipo como eu tive meu filho José. Não é nesse sentido. Nós temos que compreender o que o título Filho de Deus significa. E eu vou voltar aqui. Só quero ler aqui uns parágrafos que eu li para os irmãos na live passada. Eu quero ler de novo aqui, só para ficar claro para os irmãos o que forma corpórea era essa que podia ser vista espiritualmente. O profeta disse, e eu já li isso aqui para vocês. Ele diz assim, bem, agora, como nós podemos ver, a maneira pelo qual podemos ver-lhe é por suas obras. Agora, ele ainda não entrou em um corpo corporal, falando do seu corpo físico, entre nós. Ele está aqui em um corpo espiritual. Crê nisso? Um corpo espiritual chamado Espírito Santo. Então, é isso aqui que eu tenho que compreender. Que essa primeira forma visível de Deus, o Logos, a teofania, o halo de luz, né, seja como as pessoas queiram chamar, essa primeira forma visível de Deus, chamado de Filho de Deus, era Deus na forma do Espírito Santo. Então, se ele era Deus na forma do Espírito Santo, aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Se ele era Deus na forma do Espírito Santo, eu tenho que entender o que essa palavra Filho de Deus significa. Né? Para a gente não ter aquele pensamento, né? Se falar de Filho de Deus, entrar nessa direção, né? Que os irmãos creem, né? Deus é um e seu Filho Jesus Cristo é outro, né? Se a gente não vigiar, porque eu sei que é uma navalha, se a gente não cuidar, a gente não se inclinar um pouquinho, ou a gente puxa para um lado, puxamos para o outro, né? Então temos que ter um centro. Então, quando o profeta disse que aquilo se chamou-se o Filho de Deus, é por esse sentido aqui, eu vou ler aqui. Na mensagem do Desvelar de Deus, no parágrafo 69, o profeta diz assim, logo depois que ele está falando sobre a manifestação do Filho do Homem, aqui, o Desvelar de Deus fala muito sobre a manifestação do Filho do Homem. Se alguém quer compreender a manifestação do Filho do Homem, lê a mensagem do Desvelar de Deus, que aqui é o assunto completo, né? O Desvelar de Deus e o poderoso Deus desvelado perante nós. Fala completo sobre o assunto da manifestação do Filho do Homem. Tem outras também, mas aqui é o assunto pronto, eu vou dizer assim. E aqui ele falando nessas manifestações, ele diz assim, logo depois que o Espírito Santo veio, ele era o Filho de Deus. Deus é Espírito. Eu vou parar aqui, eu só quero ler aqui quero ler só outra coisa aqui para os irmãos antes de eu continuar aqui,
Só para os irmãos, eu quero fazer uma conexão aqui. Na mensagem aqui, é Apocalipse capítulo 5, segunda parte, o profeta diz assim, depois eu vou voltar aqui e ler de novo, só para os irmãos entenderem. Quando se fala de filho de Deus, as pessoas compreendem que são ofícios, né? Ele diz assim, ó, o profeta usou a palavra títulos, né? Jesus, o nome, Jesus, nos evangelhos, tem 4 títulos de filho. Então, todas essas filiações são títulos. São manifestação que ele se manifesta para cada tempo, para cada propósito. Tem um filho. Manifestação do filho do homem, profeta. Manifestação do filho de Davi, rei, reinando. A manifestação do filho de Abraão, tomando de volta a Palestina, a concessão real. A manifestação do filho de Deus na forma de Espírito Santo. Nós vamos ter que compreender. Que são títulos. Você sabia disso? Jesus tem 4 títulos como filhos nos evangelhos. Um deles é filho de Davi, um é filho de Abraão, o outro é filho do homem e o outro é o filho de Deus. E aqui ele vai explicando, né, cada um deles, para cada tempo, para cada propósito. Depois eu vou voltar aqui de novo. Cada um deles tem um tempo, tem um propósito para cada um desses filhos. E quando nós chegamos aqui, então, na manifestação dele como filho de Deus, não está significando que tem um Deus maior e um Deus menor, que é o filho desse Deus, né? Mas é Deus se manifestando nesse ofício de filho de Deus como Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, durante as eras da igreja, ele traz esse título consigo. Que título? O título de Filho de Deus. E o profeta explica por quê. 69 da mensagem desvelada de Deus. Logo depois que o Espírito Santo veio, ele era o Filho de Deus. Ele explica por quê. Porque Deus é Espírito. Ele era o Espírito Santo, o Filho de Deus. E ele viveu através das eras da igreja como Filho de Deus, né? Claro que, como o profeta disse, né, não é um assunto fácil de se abordar aqui, né? Mas eu creio que os irmãos compreendem por que os apóstolos, né? Por que os apóstolos? Os apóstolos, todos eles se dirigiam ao Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Você vê que o único que falava dele próprio como filho do homem foi o próprio Senhor Jesus Cristo no seu ministério, porque era um ministério profético. Quando o Senhor Jesus Cristo sobe ao céu e ele retorna na forma de Espírito Santo, todos os apóstolos referem-se a ele como filho de Deus, por quê? Porque agora ele estava no ofício de Espírito Santo entre seu povo, né? Então Deus é Espírito, então Deus vindo na forma de Espírito Santo, então ali ele vem no título de Filho de Deus. Não sei se isso aqui ficou claro para vocês, né? Por isso que os apóstolos sempre se referiam ao Senhor Jesus Cristo dessa forma, né? Então, irmãos, deixa eu só colocar outra coisa para vocês aqui, um outro pensamento dentro desse ponto aqui. Eu quero responder aqui a pergunta do irmão Wesley. O irmão Wesley perguntou. Deixa eu só ver aqui algo aqui. Amém. Aqui, ó, o irmão Marcos Antônio Lima, né? Citou uma escritura aqui para nós aqui, São João 6:46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele quem é de Deus, e esse tem visto o Pai. Claro, sim, tem visto ele através do Senhor Jesus Cristo, né? Então, a resposta desse versículo aqui, irmão Marcos Antônio, a resposta disso está em São João, capítulo 1, versículo 18, né? Ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Filho que está no seio do Pai, esse o fez o conhecer, e também o Senhor Jesus Cristo também, depois mais tarde, disse para Filipe, né? Quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Aí o Senhor disse para Filipe, estou há tanto tempo convosco que vocês não têm me conhecido ainda?
Não crê tu, Felipe, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Né? E quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Então só se vê a Deus através dessas manifestações do ofício de filho. Lá no princípio, Logos, como filho de Deus, Espírito Santo. Depois, através do Senhor Jesus Cristo, como filho do homem, já um homem, né, mais próximo de nós para a redenção, toda essa parte que vocês conhecem, né? E hoje, né, em nós, através do Espírito Santo, enfim, lá no milênio, como filho de Davi, o mesmo Deus em morfe, trocando de máscara, em manifestação, em ofícios diferentes, mas o mesmo Deus, tudo e em todos, né? Bom, por exemplo, assim, nós temos o ministério do Filho do Homem, foi bastante pregado, né? Teve algum tempo atrás que os irmãos pregaram bastante sobre a manifestação do Filho do Homem, né? Então a gente sabe que a manifestação do Filho do Homem sempre é o ofício de Deus através de profetas. Por exemplo, todos os profetas do Velho Testamento, eles trouxeram esse título: Filho do Homem, põe-te em pé, quero falar contigo. Ezequiel, Jeremias, Daniel, Isaías, todos eram chamados de Filho do Homem. Por quê? Quando o profeta nos pregou a mensagem, a obra-prima, ele mostrou que havia 4 fundamentos, 4 bases para a obra-prima: Abraão, fé; Isaac, amor; Jacó, graça; José, perfeição. Os 4 pilares que formou ali a base da obra-prima. Todos os profetas que vieram formaram o corpo, porque cada profeta trouxe uma parte da palavra. Vocês lembram da confusão que o profeta fazia, ou a dúvida que ele tinha, ou assim, a inquietação que ele tinha? Como que Moisés, sendo um homem, pôde dar uma ideia melhor para Deus? Senhor, mata-me primeiro, e parece que Deus volta atrás. Mais tarde eu entendi que era, aí a Bíblia diz, eu creio que era o apóstolo Pedro que fala, que era o Espírito de Cristo neles. Então, cada um dos profetas eram parte da palavra, então cada um deles refletiu uma parte de Cristo, uma parte da palavra. Quando veio Jesus Cristo, então ele foi a plenitude, né? Toda a palavra, todo o verbo de Deus. Os profetas do Velho Testamento eram uma parte. Então, todos eles aqui no plano humano, trazendo a palavra aqui para o povo, todos eles na forma humana, então estavam aqui nesse ofício de Deus, através de profetas, na manifestação de Filho do Homem. Quando veio o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem, né? Todos os profetas, cada um deles era um Filho do Homem. Mas quando veio o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem, ele vem, quando o verbo se faz carne, esse Filho do Homem vem para cumprir o plano de redenção, vem para redimir o homem. Os irmãos notam que esse ofício do Filho do Homem dá o ponto de partida nas eras da igreja. Dá o ponto de partida. E depois que esse ministério do Filho do Homem dá o ponto de partida na igreja, ele começa na primeira vinda com um plano de redenção, né, para redimir, morrendo pelo nosso pecado. E ele encerra as eras da igreja aqui, também na manifestação do Filho do Homem, nesse período da segunda vinda. Primeiro ele veio para redimir, agora ele vem para reclamar. Então, como foi no ofício de Filho do Homem que ele redimiu, que ele comprou, então no ofício de Filho do Homem que ele vem para reclamar aquilo que ele tinha comprado. Então aqui, quando ele desce aqui, o mesmo Senhor descerá do céu, ele já desce com o documento lavrado, né? Quando o Cordeiro abre os 7 selos para nós, e quando os 7 selos são abertos, é o Filho do Homem reclamando a herança daquilo que ele havia comprado há 2000 anos atrás. Entre essas duas manifestações do Filho do Homem, na compra e no reclame, nós temos a manifestação do Filho de Deus na forma de Espírito Santo durante todas as eras. Não sei se os irmãos estão me compreendendo, eu sei que não é tão fácil, né? Mas eu creio que o Espírito Santo pode esclarecer. Se você não entender bem, depois volta de novo, assiste de novo, não tem problema, né? Então os irmãos compreendem isso.
Filho do homem. Vem para redimir, como homem, parente redentor, compra nós de volta para Deus com seu sangue, na primeira vinda, como homem. Depois vem, através de um ministério profético, homem outra vez, filho do homem, agora vindo vou dizer assim, no processo da segunda vinda, o Senhor descendo do céu com alarido, a mensagem, abrindo 7 selos, agora reclamando, agora é o tempo de reclame, do que ele havia comprado aqui no princípio. Aqui ele compra e aqui ele vem para reclamar. Ó, paguei, eu sou digno, eu posso abrir o selo, eu posso desatar seus 7 selos e reclamar a minha herança. Como eu disse num culto esses dias, eu disse assim, por que o irmão Branham disse que tudo que ele pregou ele estudou, menos 7 selos? Porque não podia ser um estudo de um homem. Porque não podia ser um homem. Porque quem abriu os 7 selos não foi um homem. Quem abriu os 7 selos foi o Cordeiro. João olhou e disse que não tinha ninguém digno de abrir. O único que podia abrir era o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Tanto que o profeta William Branham, homem, tinha uma ideia de como a igreja adventista ensinava. E era o que ele pensava, eram as notas que ele tinha. Então não foi estudo de um homem, não podia ter glória de um homem, não podia ter a participação humana. Tinha que realmente ser o Cordeiro. Ele comprou e ele veio reclamar. Manifestação do Filho do Homem, dando o princípio das eras e encerrando as eras. Nesse intermeio, entre Filho do Homem e Filho do Homem, nós temos ele como Filho de Deus na forma de Espírito Santo, a única forma visível de Deus espiritualmente falando. Graças a Deus, que Deus abençoe os irmãos aqui. Pelo amor de Deus, irmão, se o irmão não estiver compreendendo aqui, pergunte, pastor, não compreendi aqui, pode repetir tal parte, e a gente dá seguimento, né? Não teria problema nenhum. Bom, mas, continuando aqui. Continuando aqui. A única forma visível de Deus espiritualmente falando é ele na forma de Espírito Santo. Aqui, eu acho que é o 164 aqui. 160, não, sim, o 164, acabei de ler aqui para os irmãos. Jesus, o nome Jesus nos evangelhos tem 4 títulos de filho, então são títulos, né? São títulos. Você sabia disso? Jesus tem 4 títulos como filhos nos evangelhos. Um deles é o filho de Davi, rei para o milênio. Um é o filho de Abraão, quando ele toma a concessão da Palestina de volta. Então, na terceira vinda, ele vem com esse propósito ali, de tomar de volta a Palestina, né, a concessão real, dar aos donos original, ali onde vai ser o reino do rei e da rainha, né, com o profeta diz, aquele lugarzinho que Deus preservou até hoje, como filho de Abraão, e outro como filho de Deus. Deus é Espírito, então como ele se manifesta como Espírito Santo, então ele recebe esse título de Filho de Deus. Amém. Deixa eu agora ir para o encerramento aqui, já é 9h28, foi para o encerramento aqui, para a gente não se estender muito. Depois, irmã Odilca, eu vou dar uma olhadinha nessa mensagem aqui, e amém. Revelação pessoal de que somos filhos de Deus. E na mensagem, esse mistério revelado, que também o profeta fala, né, e o rapto ele se dá quando nós temos a revelação, quando cada um de nós, o corpo todo tiver a revelação pessoal de quem é Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui se eu creio que tá aqui marcadinho aqui, rapidinho aqui, ver se eu acho aqui, que o rapto só se dá através disso, né? O profeta diz assim, ó, é o 240 também, é um paralelo aqui, irmão Dilca, com o único lugar provido por Deus, né? Ele diz assim, ó, 240. O novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a vocês esse grande mistério. E isso é o novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia? Quando todo o corpo estiver dentro da revelação, meu Deus, isso é tremendo. Não um grupo, esqueça um grupo, mas, irmão, tem um monte de outra igreja que nem estão... Não estou falando de grupo, gente, estou falando
Não estou falando da massa, estou falando do corpo de Cristo. Indivíduos, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho acolá. É disso que se trata, é onde as pessoas confundem, né? Porque a massa, a maioria é massa, né? Estão longe, às vezes não estão captando, mas, será que Deus está fazendo alguma coisa? Deus não está fazendo nada, não te preocupa. O eleito escondido lá, Deus trabalhando individualmente com ele. É uma revelação pessoal. E é sétimo selo, silêncio. Deus e o eleito dentro do quartinho. Entrar dentro do quartinho e alguém te reportar o que aconteceu ali dentro. Eu não sei, não posso dizer. Foi você e Deus, alguma coisa aconteceu ali que transformou, mudou. Se não tinha braço, ganhou braço, não tinha perna, ganhou perna. O que estava faltando foi restaurado, foi colocado. É uma revelação individual. Esse é o verdadeiro novo nascimento nessa mensagem, né? Ele diz assim, agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo do corpo de Cristo, né? Onde a revelação está perfeitamente em harmonia. E Deus expressando-se através da sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que ele fez, fazendo a palavra manifestar. Se a igreja tão somente soubesse a sua posição, ela saberá. Um dia, então, o rapto se irá quando ela souber o que ela é. Agora, notem. Então é isso, irmão Dilca. Todos os eleitos de Deus, através do novo nascimento, por receberem a revelação, entrar naquele lugar secreto, naquele quartinho secreto, ali onde é você e Deus, realmente indivíduo, né? Teu pastor, teu grupo, teu companheirismo, que as pessoas se firmam muito na minha igreja, meu pastor é abençoado. Ele tem fé para ele, né? Os teus irmãos abençoados têm fé para eles. Não se esqueçam, gente. Plano de Deus, Deus é a sua igreja, Deus é a sua noiva, arrebatamento, novo nascimento, é individual, é tu e Deus, no secreto. Entrar na recâmara do rei. Deus ajude, né? Bom, então, seguindo aqui um pouquinho mais. Eu tenho que falar dessa forma, assim, porque é a maneira que Deus me inspira, né? Eu tenho que ser honesto com os irmãos. Agora, quero aqui, para encerrar a pergunta do irmão Wesley, e realmente não vai dar tempo de entrar na segunda pergunta que me fizeram a respeito dos Estados Unidos, estava relacionado também aos assuntos que nós estamos falando, mas eu não vou ter tempo. Eu vou encerrar aqui na pergunta do irmão Wesley. Eu quero voltar aqui agora em Apocalipse, capítulo 21 e verso 3. Aqui vamos ver, porque a pergunta é como é que vai ser lá? Como é que Deus vai ser visto lá? Vamos ver daquela forma, vai ser na forma do Espírito Santo, e aqui eu vou ler os parágrafos que o profeta nos ensina como que vai ser. Mas antes de eu ler aqui o 21 e 3, eu vou ler aqui o 21 e 3, o 21 e 22. Mas antes eu quero ler aqui uma outra escritura. Essa escritura sempre me foi um pouquinho difícil de compreensão para mim. Graças a Deus que Deus tem nos feito entender. É 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27 e 28. Aqui está falando do encerramento do plano de Deus, através desses ofícios de filho. Aqui é o encerramento, é quando chega lá no final. Aqui o Paulo está dizendo como é que vai ser lá no final. Ele diz assim, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, quando a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. Porque ainda durante o milênio, a morte ainda existe. Estará sujeita, não estará em operação plena, né? Porque seu chefe, o príncipe da morte, né? O que reina sobre a morte, que é Satanás, estará preso, mas ainda haverá morte. Então, essa morte também vai ser lançada no lago de fogo. Então, o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. A morte vai ser tragada pela vitória. Diz assim, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, é claro, e está que se exentua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, falando de Deus, o Espírito, sujeitando todas as coisas a Jesus Cristo no ofício de Filho. Então tudo está sujeito, exceto o Espírito. Ele sempre foi sujeito ao Espírito.
E no versículo 28 diz assim: quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. Em que sentido o mesmo filho se sujeitará? Porque nesse período acaba esses ofícios de filho, né, que sempre foi um ofício assim de intermediário, de mediação. Agora não vai precisar mais disso. Deus será tudo e em todos. Aí como é que Deus vai estar atuando? Aqui no 21:3, diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Se alguém pensa que esse tabernáculo de Deus com os homens é o terceiro tabernáculo, não é, irmãos. O terceiro tabernáculo, ele é para o milênio. Depois do milênio, esse tabernáculo não existe mais. Tem escritura para isso? Tenho. 21 e 22. Diz assim, vou ler do 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das suas portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, quando fala aqui no versículo 3, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, não está se referindo-se a um tabernáculo físico, tá? Está se referindo a um tabernáculo físico. Antes de eu ler aqui a mensagem de Hebreus, vocês querem ver que tabernáculo é esse? No livro de Hebreus, capítulo 10 e versículo 5, olha que interessante aqui. Hebreus, capítulo 10 e versículo 5 diz assim, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo vindo ao mundo como homem. Diz assim, pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparastes. Então, que tabernáculo é esse de Deus com os homens? Um corpo que foi preparado, e esse corpo é o corpo do Senhor Jesus Cristo. O profeta disse assim, mensagem de Hebreus, capítulo 2, no parágrafo 121. Olha como é que o profeta aqui mostra para nós. 121. Que gostoso, irmãos, caminhar pela mensagem, ver que entre a mensagem tem a direção certa para todos os assuntos, né? É só pegar a pista correta atrás do Espírito Santo e Deus nos leva a nós, né? Vamos ver que tabernáculo é esse de Deus com os homens. Como é que Deus estará tabernáculo? Agora em Mateus 28 e 18, nós lemos isso, depois que ele foi crucificado e ressuscitou outra vez. No terceiro dia ele encontrou com seus discípulos e os ordenou para ir a todo mundo e pregar o evangelho a cada criatura. Ele diz, todo poder no céu e na terra foi me dado em minhas mãos. Todo poder no céu, todo poder na terra foi me dado. O que é isto? O homem e Deus haviam unido-se. O Logos foi feito carne e foi morto e ressuscitou outra vez para a nossa justificação. E foi então Emanuel, ungido para sempre e sempre. Deus mudou para o coração de seu Filho, Cristo Jesus, para viver e reinar para sempre. Deus estava em Cristo, ele é o lugar final de descanso do Espírito Santo. Então, irmãos, eternamente nós vamos estar com Deus. Deus com os homens, mas através do seu tabernáculo, né? Eis é o tabernáculo de Deus com os homens, o corpo que foi criado no ventre de Maria. Este corpo criado no ventre de Maria, viesse ao mundo, não queria sacrifício, mas o corpo me preparaste.
Esse corpo criado mente Maria, esse é o descanso eterno do Espírito de Deus. É perpétuo, é para sempre, 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 sempre. Então sempre estará através desse corpo. Aqui, para encerrar aqui, já chegando ao final aqui, graças a Deus, né? Deus nos deu aqui a graça de conseguir falar desse assunto, como eu disse para os irmãos, que não é um assunto fácil. Aí o profeta diz aqui na mensagem de perguntas, resposta número 2. Olha que interessante que o parágrafo 236 e o 237. Como é que o profeta descreve, como é que vai ser lá? Oh, glória a Deus. Eu creio que isso responde a pergunta do irmão Wesley, né? Daquela forma, irmão Wesley, jamais alguém vai ver a Deus naquele... E ali também, quando nós estivermos com ele aqui, também não vai ser mais aquela forma do Espírito Santo. Como é um reinado físico, pessoas físicas, um reinado físico, com pessoas físicas, numa terra física. Então Deus terá o seu corpo físico, e através do seu corpo físico nós teremos companheirismo com Deus, né? No frescor da tarde, como era com Adão. 236 e 237. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia mais. E eu, João, vi a cidade santa descer do céu de Deus, ataviado para o seu marido. Apocalipse 21:3. E Deus morará com eles sobre essa cidade na forma de pirâmide, 1.500 milhas quadradas. E haverá um luzeiro em cima da cidade. Amém. No cume de Sião, assentar-se-á o Cordeiro. E a cidade não terá necessidade de luz, porque o Cordeiro é a luz dela. Como é que esse Cordeiro, a pessoa pode refletir luz? Quer ver como é que o profeta explica? Como é que o Cordeiro reflete luz? E estará o Pai por sobre o Cordeiro, o qual o Logos de Deus, o grande luzeiro, e a luz eterna que resplandecerá sobre o trono. E Jesus não estará no trono do Pai, ele estará em seu trono, e o Pai cobrirá com as suas asas o Filho, que o Pai e o Filho serão um, e estando eles ainda falando, eu responderei, antes que possa pensar, estarei pensando por eles. Isaías 65, 24. Isto é certo. Então, meus irmãos, se você pudesse ver o Senhor Jesus Cristo hoje, você certamente o veria ele como Filho de Deus, na forma de Espírito Santo, na forma de teofonia, de Logos. Daquela forma do princípio, ninguém jamais viu a Deus. Como nós teremos comunhão com Deus, como nós estaremos com ele durante toda a eternidade, através do seu tabernáculo, o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi gerado no ventre de Maria há 2.000 anos atrás. Deus abençoe a todos. Se os irmãos compreenderam aqui, até pode dizer um ok, se não, pode fazerem pergunta para a semana que vem. E nós vamos aqui ler o nome dos irmãos que participaram conosco. Irmão Wesley, não sei se o irmão Wesley está aqui conosco ainda. Se tiver, irmão Wesley, era isso? Ficou alguma dúvida? Está claro para o senhor? Eu espero que sim. Então, nosso irmão Wesley aqui, que esteve conosco, graças a Deus, irmão Wesley, nesse domingo, se reconciliou com o Senhor Jesus Cristo, né? Esteve um tempo afastado. Esse domingo, o Espírito Santo, através do ensinamento da palavra, não foi nenhum avivamento de evangelismo, mas o avivamento da palavra. O ensinamento da palavra trouxe um despertamento no coração do nosso irmão. Nossa irmã Tainã Vieira, aqui de Sapiranga. Nosso irmão Daniel Borges, Deus abençoe. Creio que o irmão fez uma boa viagem também. Nosso irmão Floriano, a sua família, irmã Lena, ali de São Carlos. A Nascer do Sol também, que minha mãezinha, a irmã Jessi, que acompanha, a irmã Marilene também. Irmão João Luiz, ali da cidade de Santa Rita, irmão do nosso irmão Edgar, nossa irmã Eli de Souza Brito, lá do Mato Grosso, nosso irmão Dilca, nosso irmão Eduardo Martins, né, como diz o irmão Floriano, nosso Edu Salmista, né, Deus abençoe, aleluia, Deus abençoe o irmão José Floriano aqui, né, dizendo que o vídeo está bom, nossa irmã Dulcinea Umbelina Ferreira Salles, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, a irmã Ironita, ali da cidade de Viamão, nossa irmã Rosângela Rafaela Fernandes, aqui da cidade de Alvorada também, neta do nosso irmão Gildo, nossa irmã Ivone Bez, ele da cidade de Torres, nossa irmã Ivone aqui também da cidade do Sombrio, o irmão Ismael aqui da cidade de Araranguá, nosso ancião aqui, nosso irmão Antônio Darabas,
junto com a sua esposa, irmã Fátima. Nossa irmã Célia também esteve conosco, Célia Timbone ali do Arroio de Silva, nossa irmã Gironi, esposa do nosso irmão Manuel, também de Araranguá. Irmã Vera Garcia aqui, família Garcia de São Carlos, Deus abençoe. Irmã Antônia Penteado, Deus abençoe, irmã Antônia. A irmã Eunice, boa noite, Deus abençoe também a irmã Eunice. O irmão Luiz Carlos Garcia, aqui também dando seu boa noite, também de São Carlos, São Paulo. Nosso irmão Plínio Martins Salles, também dando aqui um boa noite, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Deus te abençoe, meu irmão. Nosso irmão Marco Antônio Lima, que citou aqui a escritura para nós. Deus abençoe nosso irmão Antônio. A irmã Dete Sapucaia, também nosso irmão Roberto Luiz, também dando o seu Deus abençoe. E a nossa irmã Elaine Lima, ali juntamente com os irmãos em Alvorada, nos assistindo. E aqui no finalzinho, né, nosso irmão Lucas Assis Diácono, aqui do Tabernáculo. Deus abençoe todos vocês que estiveram aqui conosco em conexão. Também aqui pelo Facebook, né, irmã Margarete, irmã Marli Alves Terra, também nova batizada ali na cidade de Marcelino Ramos, né, minha irmã, se batizou no dia mais frio do ano. Que fé que a irmã teve, né? Mas graças a Deus que o fogo do Espírito Santo nos aqueceu naquele período ali. Nossa irmã Emília Rodrigues, né? Preciosa irmã que sempre nos recebe muito bem na sua casa, Maximiliano, nosso irmão Luiz Silva, também administrador aqui da igreja, e a nossa irmã Isabel Barreto, ali da cidade de Canoas, também nossa irmã, companheira e amiga, né? Deus abençoe a todos os meus irmãos aqui. Nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela inspiração, pela graça que o Senhor tem nos dado. Somente Teu Espírito Santo que pode fazer essas coisas. Nós não temos essa capacidade, a nossa capacidade vem do Senhor. Então, eu peço que o Espírito Santo faça com que as palavras que foram ditas tornem-se semente, plantada no coração dos Teus filhos, venha germinar em forma de uma revelação pessoal, individual na vida de cada um, e os Teus filhos possam compreender tudo aquilo que foi falado nessa noite. Essa é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom. Deus abençoe a todos.